Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar para vocês tudo que chegou aqui no mês de novembro, aqui dos livros novos, tanto as minhas compras, alguns presentes que eu recebi, porque se você estiver assistindo esse vídeo no dia 4 de dezembro de 2024, estou fazendo 27 anos hoje, então eu recebi alguns presentes aqui já antecipadamente e provavelmente vão aparecer mais alguns no book haul do mês de dezembro. Tem algumas coisas aqui que eu comprei na promoção da Amazon, né? Teve Black Friday, teve Esquenta Black Friday, e alguns recebidos também de editoras. Vou mostrar tudo para vocês, então, no vídeo de hoje. Bom, começando aqui pelo presente que eu recebi do Rafael. Ele tem uma escola de psicanálise e é um inscrito e membro aqui do canal. E ele me deu de presente essa novela aqui, Benito Sereno, do Herman Melville, um dos meus escritores preferidos, né? Obviamente, autor do meu livro preferido da vida. E tem tradução do Bruno Gambarotto. Eu tinha muita curiosidade para ver como que era essa coleçãozinha aqui, né? Arte da Novela, da Grua Livros. Então, é uma coleçãozinha que tem várias dessas novelas assim, elas são bem pequenininhas, ó, dá pra ver que é do tamanho da minha mão, mas ela tem uma boa diagramação, ela tem páginas amarelas, então eu achei ótimo, assim, tem até algumas notas de rodapé. E o Bruno Gambarotto, para quem não conhece, é um ótimo tradutor, bem reconhecido de Melville, tanto é que ele fez a versão comentada de Moby Dick da Zahar, que é uma ótima versão, inclusive. Então aqui tem tradução dele também, e algumas notas de rodapé. Então eu amei esse presente, não tem erro, né? Melville é simplesmente sensacional. Então muito obrigada, Rafael, por essa novelinha aqui. Já quero, inclusive, outros livros, outras novelas que saem por essa coleção aqui, que tem ótimos tradutores. Da Érica Lima, que está sempre com a gente lá no Clube Etos, em várias leituras. Ela me presenteou aqui com A Cultura Importa, do Roger Scruton, que é um autor maravilhoso. Esse aqui sai pela LVM Editora, e esse livro aqui fala então sobre a nossa cultura, e especialmente sobre fé e sentimento em um mundo sitiado. Eu fiquei com muita curiosidade para ler esse livro aqui, tem algumas resenhas já aqui no YouTube para ele, então eu fiquei bem feliz que ela me mandou de presente. Até porque eu tô lendo o A Civilização do Espetáculo, do Mário Vargas Llosa, e acredito que esses dois livros podem conversar um pouco, né, sobre esse tema. Então tá aqui o sumário para vocês verem. Diagramação também é ótima, tem páginas amareladas. Então eu achei muito boa essa edição e pretendo fazer a leitura em breve. O Roger Scruton é maravilhoso. Faz tempo assim que eu não leio nada dele, eu li Beleza no ano passado. E eu li há bastante tempo já o Como Ser um Conservador dele, eu gostei bastante. Então o Sir Roger Scruton aqui é um grande escritor e um grande conservador também. Muito obrigada, Erika, amei esse presente. Agora, da Rê, vocês sempre me ouvem falar da Renata, que é tradutora, é revisora e é maravilhosa. Ela me mandou aqui todas as crônicas da Clarice Lispector. Essa daqui é uma edição simplesmente sensacional. Vou tentar mostrar para vocês aqui como que é. Porque aqui a gente tem uma jacket, então aqui atrás tem alguns trechos das crônicas também. E tem a imagem dela, né, como dá para ver. Aí aqui vem a jacket, então. E o livro em si, ele é todo preto, ó. Ele é assim. E tá escrito aqui, todas as crônicas na lombada. A diagramação também é ótima, né? Esse aqui é da Rocco, que sai pela Rocco, tem fitilho. Então tá aqui as várias crônicas. E aqui no final do livro, achei isso bem interessante, é que tem o sumário dele. Aqui no final tem um pós-fácil também. Eu acho que é do organizador até dos textos. Tem outro pós-fácil. E aqui no final é que tem o sumário, então é dividido mais ou menos pelo ano, aqui tem algumas coisas que não foram datadas, então eles deixam aqui também com os jornais em que foram publicadas essas crônicas. Eu achei incrível essa edição e já quero também os outros livros, né, que tem dessa coleção aqui. Então, Rê, muito obrigada por esse presente lindo e maravilhoso, mais Clarice na minha estante. Antes mesmo do meu aniversário, algumas semanas, um casal de amigos veio aqui em casa e é muito legal porque eu tenho vários amigos que acabam me presenteando, assim, com livros, mesmo aqueles que não acompanham o canal, enfim, né, não acompanham muito literatura também, mas eu gosto muito quando fazem esse tipo de surpresa pra mim, então eu ganhei de um casal de amigos que veio aqui em casa recentemente. As Criadoras de Anjos, Os Segredos das Envenenadoras de Nagreve, acho que é Nagreve, enfim. É True Crime e essa é uma edição da minha cor preferida, né? Que é da Dark Side. Tem um corte bem bonito aqui, ó. Tem um corte em preto aqui nas páginas. E aqui nós temos uma história de envenenadoras, então, né? É muito comum
quando a gente lê em true crime de assassinas, que elas usem veneno. E eu tenho alguns livros da Dark Side aqui, especialmente de true crime, porque eu gosto muito. E esse aqui eu não conhecia. Então ele sempre tem uma padronagem muito legal e trazem histórias, assim, bem contadas sobre true crime, que é um assunto que eu adoro. Então tá aqui. É algo recente, né, aparentemente, então é do século passado, de 26 a 29, praticamente se passa aqui. É uma vila húngara, por isso esse nome. Então, bem interessante, eu amei esse presente também. Agora da Ellen, que vocês sempre me ouvem falar por aqui, porque ela sempre me dá presentes maravilhosos, sempre certeira nas escolhas também, é membro aqui do canal também, tá sempre nas nossas leituras. Eu ganhei a incrível viagem de Shackleton. Esse aqui é um livro que vivem me indicando, porque eu gosto muito de viagem marítima, de sobrevivência também no mar, e esse aqui é um livro que fala justamente sobre isso. Inclusive, ele é citado em vários outros livros que eu li. Então aqui a gente tem essa aventura, se eu não me engano, é na Antártida, é aqui no Polo Sul, Atlântico Sul, e o Shackleton era o líder dessa viagem. Então aqui a gente tem uma história tanto de sobrevivência, como também de liderança. Então ele é um livro bem conhecido nesse sentido, tem uma ótima diagramação aqui. Essa edição é da Sextante. Então tá aqui mais um presentão que deve aparecer aqui no canal, porque eu gosto muito de trazer para vocês essas histórias marítimas, né? Porque é um dos meus temas preferidos também. Muito obrigada, Ellen, por mais um presentão, por sempre estar por aqui, trazendo a sua companhia também nos livros e leituras. E aqui um presente da Lari Virtuoso, né, que começou a nossa amizade por meio do Instagram Literário, por meio aqui do canal, por meio de clube de leitura, e hoje nós somos madrinhas uma da outra de casamento, então, enfim, é incrível o que a internet pode fazer com a gente, né, e nos trazer pessoas tão especiais. Então ela me deu de presente aqui, depois de me ouvir falar 1000 vezes que eu queria muito ler esse livro, ela me deu o Mulherzinhas, da Louisa May Alcott. Como vocês podem ver, o livro já está em andamento por aqui, está sendo a minha leitura de férias, digamos assim. Essa daqui é a edição da Penguin, né, com aquela padronagem que vocês já conhecem, tem tradução de Julia Romeu, tem um prefácio bem legal da Patti Smith e uma introdução também de uma professora. Aí aqui tem o texto, né, que é em duas partes, parte 1 e parte 2, e ambas estão publicadas aqui nessa edição da Penguin. Eu estou gostando bastante dessa história. Eu não esperava nada muito profundo, nada muito fenomenal acontecendo, porque, enfim, é uma história infanto-juvenil mesmo, né? Construída para crianças, construída para meninas. Então tem toda uma pegada, assim, bem tranquilinha mesmo. E era exatamente isso que eu queria ler agora, no final de ano. Então tá funcionando muito bem aqui para mim. E em breve, provavelmente, vocês me ouvirão falando aqui sobre Mulherzinhas no canal. Muito obrigada, Lari, como sempre, por tudo, né? Agora, de outra madrinha de casamento, tá, Bruna? Eu ganhei de presente aqui A Paciente Silenciosa, do Alex Michaelides, acho que é assim, né? Esse aqui é um livro contemporâneo que eu tava com muita vontade de ler, porque foi muito bem recomendado por várias pessoas, é um thriller, né? E eu tô pensando também em colocar esse livro aqui para ler agora nas férias, no recesso, né? Então tem aí dezembro e janeiro como um período um pouco mais tranquilo, e como esse aqui é um thriller, eu pensei em fazer a leitura, trazer aqui para vocês também. Quem sabe a gente não tenha um vídeo falando bem de um livro contemporâneo aqui no canal, afinal, né? Eu acho que tem tudo para isso acontecer com A Paciente Silenciosa, então amei esse livro aqui, amei esse presente, né? E tô doida para trazer para vocês um contemporâneo pra gente conversar. Por fim, encerrando aqui os presentes que chegaram no mês de novembro, os meus pais, minha irmã, né, minha família, me mandou Mar Sem Fim, do Amir Klink. Gente, essa edição, vocês não têm noção de quão perfeita é essa edição. Ela é simplesmente a minha cara. Essa daqui é outra expedição marítima do Amir Klink, né? Eu acabei de liberar para vocês aí uma resenha do 100 Dias Entre Céu e Mar. Foi uma das minhas melhores leituras do ano. Eu me apaixonei pelos livros, pela história do Amir Klink, então eu quero muito ler outros livros dele. E essa aqui é uma edição caprichadíssima dessa outra expedição marítima que ele fez. Então aqui já temos Fernando Pessoa, já no comecinho. Aí aqui a gente tem 360 graus de oceano, a gente tem mapas mostrando aqui a Terra, aqui também. Não, simplesmente essa edição aqui, eu adoraria que tivesse, eu acho até que tem uma brochura, né, mas não sei se é tão caprichada quanto essa, dos 100 Dias Entre Céu e Mar, porque essa edição aqui tá perfeita. Então ela tem essa diagramação bem tranquila, né, vocês estão vendo que a fonte é enorme, e aí aqui no meio tem mais também, tem até umas estatísticas aqui.
Então aqui a gente tem imagens, tem o próprio barco, né? E é aquela página de revista, assim, de altíssima qualidade. Então eu amei essa edição aqui. E não bastasse isso, depois a gente tem aqui alguns animais. A gente tem as aves e a gente tem baleia. Então não poderia ser um livro mais perfeito para mim, né? Simplesmente amei essa edição. Aqui no final também tem uma espécie de diário da Terra, que, se eu não me engano, é da esposa dele, que foi registrando, assim, ó. A gente tem desenho do barco também. E aqui no final, então, a gente tem a esposa dele fazendo o relato pela Terra, né, de tudo que aconteceu. Aqui é a foto da família também. As filhas dele também têm livros, né? Já fiquei muito curiosa, especialmente para ler o Nós, se eu não me engano, é da Tamara Klink, né? Enfim, essa edição sensacional. Amei muito, muito, muito. Agora, dois recebidos de editora para depois a gente partir para as minhas compras, que foram as compras da promoção. Então, da Unesp Editora, eu recebi aqui o Eugène Grandet, do Honoré de Balzac, nessa edição aqui que vocês já conhecem, né? Que são os clássicos deles. Eu já li do Balzac o Pai Goriot só, e queria muito ler esse aqui. Essa daqui é uma das histórias dele que mais me chamou a atenção. E é um livro bem curtinho, vocês podem ver que ele também é menorzinho assim, e ele tem quase 200 páginas, um pouquinho mais que 190. Então tem aqui a padronagem que vocês já conhecem, dos clássicos da Unesp, em todo o texto aqui, costuma ter boas traduções também. Vamos ver de quem é a tradução aqui, Fernando Santos, creio que eu não conheço, mas enfim, mais um Honoré de Balzac para a estante. Pretendo ler esse aqui em breve também, talvez eu coloque aí para alguma lista de 2025, vamos ver. Quero muito ler mais um livro do Balzac para trazer para vocês. Do Clube de Literatura Clássica recebi então o box do mês passado, né, que era Arthur Rimbaud e suas obras completas. Então eu adorei assim a padronagem. Eu sei que tem bastante gente que não gostou, mas faz todo sentido com a obra, sinceramente, porque é um autor simbolista, né? E é um poeta rebelde, então faz todo sentido que tenha essa padronagem. Então aqui eles capricharam bastante no projeto gráfico que eles trouxeram. E aqui a gente tem o sumário, divididinho ali pelos anos dele, né? Então tem cartas, outros documentos, a poesia dele, né? Que é bem conhecida. E aqui, sempre com ilustrações, né? Como vocês já conhecem. Vou mostrar um pouquinho aqui por dentro para vocês. Várias notas de rodapé. A parte da poesia é bilíngue, né? Ó, aqui começa. Então a gente tem 36 páginas de introdução e tal, para depois começar os poemas efetivamente. Enfim, junto com a edição, como sempre, né, vem o marca-páginas. Então aqui tem, e aí aqui tem o símbolo também do clube. E veio também aqui a imagem do autor. Essa daqui é bem diferentona, né? Tá dando bastante reflexo por causa da luz, mas enfim. Aí aqui tem um trecho do Rambo também. Veio até com uma aula introdutória, que às vezes eles estão mandando nas últimas edições, eu acho ótimo, porque a gente já entra na leitura sabendo um pouquinho sobre a vida dele, né? E a vida do Rambo é muito interessante. Então tá aqui, gostei muito dessa edição e acho ótimo quando eles fogem um pouco do óbvio, né? Porque, claro que todo mundo quer ter uma ótima edição de um livro clássico aí, um Jane Eyre, um Orgulho e Preconceito da Vida, mas quando eles trazem esses livros aqui caprichados de autores que a gente não conhece tanto, acaba abrindo muito mais, né, a nossa biblioteca para coisas diferentes. Então gostei bastante da escolha aqui deles. Por fim, vamos falar das minhas compras na Black Friday, no Esquenta, que estão aqui. Tudo já chegou, então não tem mais nada de compra para mostrar para vocês da Black Friday no próximo mês. Então aqui a gente tem o On the Road, Jack Kerouac, enfim. Deve ter alguma coisa de francês nesse nome, né? Esse aqui é um clássico americano, também On the Road. Obviamente a gente vai ter uma viagem de carro por alguns estados americanos. E aqui nós temos uma versão original, porque tem algumas versões desse texto. Então esse livro aqui, essa edição, traz o manuscrito original e 4 ensaios. Ele é da LPM, então vocês já sabem que a LPM tem um tamanho menorzinho, que tem um pouco mais apertado aqui no texto, né? Então a diagramação desse ficou bem apertada. A tradução é de Eduardo Bueno e Lúcia Brito. E a gente tem uma série de introduções, isso também me chamou a atenção. Aqui a gente tem uma epígrafe, eu acho que é epígrafe, né? Do Whitman. Aqui, ó, as introduções que tem nessa edição. Depois a gente tem o texto e um apêndice ainda. Então, como vocês podem ver,
é apertadinho. Mas, pelo menos, as folhas são amareladas e tal, né? Porque, geralmente, as folhas são brancas da LPM. Tá aqui o texto bem apertadinho. Mas eu acho que vai ser um texto que eu vou gostar muito, assim. Eu tendo a gostar desse livro, eu acho, porque... Começa que qualquer romance americano eu já gosto, né? Mas, especialmente com essa pegada de viagem e tal, eu gosto bastante. 3 compras aqui que eu fiz com um cupom de desconto, eu considerei o meu presente de aniversário. Então temos aqui Cartas a um Jovem Poeta, do Rainer Maria Rilke. Eu estou fazendo a leitura da autobiografia do Stefan Zweig e ele cita várias vezes o Rilke e eu cismei que eu queria essa edição aqui, então aproveitei meu aniversário para me dar de presente. Tem aqui uma aula introdutória também. Então aqui essa é a edição da Antofágica, a famigerada, mas eu realmente acho que nessa edição eles capricharam, ficou bem bonitinho. Vem aqui com card. Aí aqui tem uma série de pinturas surrealistas e ilustrações surrealistas aqui. Então, como vocês podem ver, e tem muita página de ilustração. Tem tradução de Erlon José Pascoal. Aí aqui a gente tem o projeto. Eu achei que combina também, assim, com o Rilke. Apesar do Rilke, de acordo com o Stefan Zweig, ele era bem certinho, assim. Então, provavelmente ele não riscava as cartas igual tá escrito aqui. Mas, enfim, ó, é cheio de ilustrações durante o texto e nas páginas que separam. Então, aqui no final a gente tem alguns textos. Se eu não me engano, são 3 textos para fazer análise do livro, né? E aqui no meio são as cartas. Ó, deve ter alguns trechos aqui que são manuscritos, né? Como se fosse uma carta mesmo. A ideia é reproduzir uma carta. Então aqui temos as várias cartas do Rilke. E eu acho que eu vou gostar bastante desse livro, porque eu gosto de livros assim que falam sobre criatividade, escrita e tudo mais, né? Então eu tô bem curiosa para ver como que vai ser a leitura deste daqui. Eu acho que ele é um livro para ficar meio de cabeceira, né? Pelo que eu vejo o pessoal comentando e tudo mais. Se vocês já leram esse livro, me contem aí o que vocês acharam, como vocês fizeram a leitura deste livro. Eu também comprei o Como Ler Literatura, do Terry Eagleton. Esse aqui é um grande crítico literário, né? Então tem vários livros dele nesse sentido. E eu já tinha dado uma olhada, assim, nesse livro. Ele tem páginas brancas, e é da LPM também. E aqui a gente tem algumas análises literárias mesmo, né? Então, é uma coisa mais de crítica literária mesmo. Esse livro estava há muito tempo na minha lista de desejos. Então, como eu peguei um cupom de desconto, eu decidi ir por ele mesmo. Tem índice remissivo também. Deixa eu focar aqui para vocês. E tem um índice remissivo no final, o que eu acho sensacional em se tratando de crítica literária. E também com cupom eu comprei esse aqui porque estava muito barato, que é A Ilha do Tesouro, do Robert Louis Stevenson. Esse aqui é o escritor de O Médico e o Monstro, que foi um livro que eu gostei muito de ler. E essa daqui é uma edição da Zahar, edição comentada, ilustrada, e com tradução do José Roberto Ochia, que foi o tradutor dos 2 livros Mark Twain, que eu li pela Zahar. E eu achei ele ótimo, assim. Então, achei que daria uma ótima edição para ter em casa aqui. Desse clássico, que também é um clássico meio infanto-juvenil, talvez eu leia em mais um momento aí de feriado, mas é um clássico da literatura, então tem o seu valor, né? Como sempre. E eu gosto bastante dessas edições da Zahara, apesar de terem capas assim que são meio infantis mesmo, né? Esse aqui até tem essa justificativa, mas os outros às vezes são muito espalhafatosos, assim, né? Mas eu gosto, especialmente do conteúdo, né? Que importa mais que a capa. E a última compra que eu fiz, na verdade, foi no Esquenta, porque esse aqui é um calhamaço de quase 1000 páginas, que saiu por R$50. Eu comprei, então, o Vida e Destino, do Vassili Grossman. Esse aqui é praticamente o Guerra e Paz da era soviética, né? Porque esse aqui foi um autor que foi pra guerra, era jornalista também, se não me engano. Tanto é que aqui a frase que tá atrás é Vassili Grossman é o Tolstói da União Soviética. Então é uma história que se passa no século XX, na Rússia, né? Um classicão também. Não sei se já virou clássico, mas enfim, é um senhor calhamaço por R$50 e de um tema que eu gosto muito, né? E a tradução desse daqui é do Irineu Franco Perpétuo, também direto do russo, que já é ótimo, né? Tem aqui prefácio, bibliografia selecionada, o texto, apêndice, glossário de siglas e termos mais frequentes e relação de personagens principais, coisa que é muito útil em se tratando
de um livro deste tamanho e que é na Rússia, né? Então a gente tem os nomezinhos russos que são tão difíceis de entender. Se eu não me engano, foi a primeira compra que eu fiz no Esquenta e a última que eu tô mostrando pra vocês. Mas tá aqui, é da Alfaguara, né, que é um selo da Companhia das Letras e que tem essa padronagem um pouco diferente. Esse aqui é em capa dura, né, geralmente a Alfaguara traz livros em capa comum mesmo. Enfim, esses foram os presentes, as compras, todos os livros que chegaram por aqui no mês de novembro. Mais uma vez, muito obrigada pelos presentes. Eu fico muito feliz em ganhar livros. Então, muito obrigada a todos que me mandaram presente, me mandaram uma mensagem de aniversário também. Já agradeço aqui de antemão. E se vocês gostaram desse vídeo, deixem aí uma curtida, deixem seus comentários. Lembre-se de se inscrever no canal, que isso me ajuda bastante. E até o próximo vídeo.